Bom, então eu tô aqui com aquele projeto que a gente começou no outro vídeo para a gente dar continuidade e terminar a modelagem dele, pelo menos o básico. Completando o 3D, não só a gente tem a vista 3D completa, bonitinha, mas também a gente consegue apresentar a planta de cobertura, porque daí a gente vai conseguir ver o telhado, a gente vai conseguir apresentar cortes completos, porque não tem como a gente fazer um corte sem ter teto, né, a laje. Então, a gente vai ter a nossa folha com a planta baixa, planta de cobertura, cortes, para poder apresentar um detalhamento bem legal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer uma laje para esse projeto. O que eu vou fazer? Eu vou digitar ou a FL de floor, que é o atalho de piso, ou então eu vou dar um clique em qualquer um desses pisos e digitar CS. O CS, acho que eu já devo ter comentado, independente do elemento que a gente tem selecionado, quando a gente digita CS, que é o criar similar, ele vai entrar na função do elemento que está selecionado. Então, se eu tenho uma porta selecionada e digitar CS, eu vou entrar na função de criar portas. Se eu tenho uma parede selecionada e digitar CS, eu vou entrar na função de criar paredes. E assim por diante. Eu vou criar então essa laje. Eu já vou mudar aqui o nível de restrição dela para o nível 2 e vou deixar a altura do deslocamento de 0 por enquanto. Eu vou escolher aqui essa viga e bloco de 200 milímetros como modelo para a gente criar essa laje. Eu vou usar a ferramenta de selecionar paredes para selecionar essas quatro arestas. Vou dar um ESC no teclado para sair da função de selecionar paredes e com o TR, que é o trim aqui do Revit, eu vou estar juntando essas linhas. Bem simples, tá? Juntando os cantinhos, não tem nenhum cantinho para fora. Essa linha aqui, que ela tá pegando a parte interna da parede, eu vou trocar o lado, simples assim, com a setinha. E aí, só confirmando aqui, nível 2. Ok, vou dar um concluir. Já vou até salvar, né? Pra não cometer o mesmo erro. Geralmente, muitas vezes aparece essa pergunta quando a gente cria uma parede não, um piso em cima de paredes. Ele pergunta se a gente quer cortar a parede, anexar a geometria. Eu sempre coloco como não, tá? Porque eu prefiro eu ter o controle dessas uniões. Então, ele vai ficar, quando você entra no 3D, você vai perceber que tem bastante linhas sobrepostas umas às outras. E tá vendo que também essa parede cortina que a gente criou como janelas, a laje também tá passando por cima. Não é o que a gente quer. Eu vou colocar aqui na elevação leste. E tem outro detalhe também, que eu quero manter 2,80 de pé direito. Então é do nível do chão até a parte da laje, do forro, né? Da parte interna. E tem que ter 2,80. E não uma parte que tá em cima, né? Eu vou fazer uma vista de corte só para ficar mais fácil de visualizar isso. Porque aqui na leste tá meio confuso. Esse elemento aqui, ó, todas essas camadinhas, elas fazem parte de um piso só que a gente está usando para representar a laje. Então, não é só uma camada delas, esse bloco inteiro, essas 3 camadas fazem parte da laje. É o tipo de representação dela, é uma representação em camadas. Um tipo de construção, né? Até se você entrar para colocar aqui na estrutura dela, você consegue ver quais tipos de material e cada espessura de cada faixa de material, entende? Então, é só isso mesmo. E aí, se eu colocar uma cota aqui com o DI, não vou nem selecionar um nível, vou selecionar o piso mesmo. Ele tá dando 2,60 interno.
Então, eu tenho que trocar esse nível aqui, já que a minha laje tem 20 milímetros, 20 milímetros não, 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros de altura, eu tenho que deixar a distância do nível 1 para o nível 2 de 3 metros, se eu quero manter 2,80 de pé direito. Então, a gente tem que fazer esse jogo de alturas. Também tem uma outra opção. Eu prefiro fazer dessa forma e aí fazer um deslocamento para essas paredes cortinas que eu vou selecionar todas elas aqui, ó, em volta. Quando aparecer essa caixa tracejada, aí que você pode clicar, porque muitas vezes a parede cortina a gente consegue selecionar elemento por elemento. Então, quando a gente quer selecionar ela inteira, tem que clicar nessa caixa tracejada que aparece em volta dela. E com o Ctrl apertado, eu vou somando na seleção essas outras aqui para alterar todas juntas. Aqui, ó, restrição superior acima para o nível 2, ok? O deslocamento superior eu vou colocar menos 0,2, porque daí ele vai ficar abaixo da laje certinho. Esse aqui também, eu só vou colocar aqui menos 20, e aí ele já ficou rente à laje. Para essa união, né, da laje com as paredes, por isso que tem a gente consegue ver as linhas das paredes, é porque eles não estão unidos de uma forma, geometricamente falando, eles não estão unidos. Então, se você tem o on-box, ele facilita muito porque ele faz essa união de paredes com pisos no projeto inteiro. Isso é uma mão na roda muito que facilita muito a vida, adianta muito, principalmente para projetos grandes. Eu coloquei ali para unir, ele uniu. Então já desapareceu aquelas linhas, deixa a modelagem mais bem acabada. Mas, caso você não tenha, eu vou dar um Ctrl Z aqui, você pode utilizar o comando JO de Join e ir selecionando elemento por elemento. Acaba sendo um pouco mais demorado, mais trabalhoso, mas também funciona sem problema nenhum. Então eu seleciono aqui a laje e seleciono a parede. Seleciono na laje a parede. E aí eu tenho que ir fazendo com todas as paredes. Aí, ó, no 3D acaba sendo mais fácil de fazer isso. E quando é um projeto pequeno nem leva tanto tempo assim, né? Já fiz todos aqui, já terminei. Mas quanto mais complexo o projeto, mais chatinho isso pode ser fazer cada um de cada vez. Então, tendo feito essa união, eu vou vir aqui no nível 2. Vou colocar aqui alto, consistência. Aqui nesse nível 2, ele já está apresentando pra gente na visualização uma subjacência. Essa subjacência, ela mostra pra gente sobreposto de uma forma mais clara, mais em tom pastel assim, né? Não muito forte, porque não é o nível que a gente tá no momento. Então ele tá mostrando pra gente aqui o nível 1. Se eu tirar isso, ele vai aparecer somente essa laje, que é o que a gente tem no nível 2. Então, aqui no nível 2, a gente vai considerar como se fosse a nossa planta de cobertura, né? Você poderia renomear ela também. E eu vou criar uma parede aqui para fazer a nossa platibanda. E aí, eu vou colocar, como a gente não tem nível acima do nível 2, a gente poderia criar um. Inclusive, acho que seria interessante fazer isso, então é o que eu vou fazer. Ó, entrando aqui no nível leste, pode ser qualquer um de nível de elevação, de qualquer vista de elevação, e a gente clica no nível CS para criar similar e faz um traço aqui.
Aí ele já vai criar o nível 3, você pode renomear os níveis, colocando aqui, por exemplo, térreo. Aí você pode renomear. Nível 2 eu vou colocar como laje, sim. E o nível 3 eu vou colocar como cobertura. Essa altura aqui, vou deixar de 90 mesmo, acho que tá bom. Você pode, se tiver os nomes muito perto, você pode usar essa quebrazinha pra ficar legível, né, os nomes. E agora, eu vou entrar, eu vou voltar nessa vista da laje, que era o antigo nível 2. E na função WA de parede, de wall, eu vou criar com face de acabamento externa as nossas platibandas. Inclusive saiu sem a restrição superior, mas não tem problema. Você pode com Tab dar um clique aqui. Antes de você clicar em uma delas, você digita Tab, ele vai selecionar a cadeia de paredes que tem ali. E aí sim você pode dar um clique, e daí você consegue selecionar todas de uma vez, ao invés de ter que ficar selecionando uma de cada vez com o Ctrl. É um truque que facilita, né? Aí aqui a gente simplesmente vai colocar a restrição superior para o nível cobertura. E aí ela vai ficar baixinha assim, bem bonitinho. Pra gente fazer o telhado, eu vou entrar na cobertura. Porque ele já vai ficar cores consistentes. Só que na cobertura que a gente vai ter que fazer um passozinho extra, porque a faixa da vista dela não tá deixando a gente ver as paredes de platibanda, tá vendo? Deveria ter igual aqui na laje, igual. Deveria ser igual. Mas não tá mostrando essas paredes. Então a gente vai vir aqui na faixa da vista para editar ela. Se você quiser saber mais detalhes, né, ele dá uma explicação aqui. Então, como eu quero fazer também essa vista como a vista de cobertura, eu vou deixar a profundidade da vista dela ilimitada. Porque depois, quando eu criar o terreno, vai ser lá no nível térreo, que é lá embaixo, né? Deixando ilimitada, eu consigo ver até o fim, né? Eu realmente tenho uma vista de cima e o plano de fundo final dele é ilimitado, ele vai até o chão. Muitas vezes eu posso restringir até o nível abaixo, que seria esse de laje. Mas aí, quando eu vou criar um terreno lá no nível térreo, ele vai continuar sem aparecer. E não é isso que eu quero. Eu quero que apareça. E aí aqui eu posso deixar igual. E aqui eu posso deixar, em vez de 1,20, eu posso colocar 1,50. E aí ele já vai aplicar essas configurações. E agora sim já tá aparecendo a platibanda pra gente. E agora a gente consegue definir os limites do telhado. Então, para fazer o telhado, a gente vem na aba de arquitetura. Eu vou utilizar esse telhado por perímetro. E é por isso que eu precisava visualizar as platibandas, porque são elas que eu vou utilizar de limite do telhado. E até eu vou arrastar o mouse para perto de uma das paredes, clicar no tab do teclado e aí eu dou um clique no mouse para selecionar todas aqui. E aí eu posso vir, eu vou tirar a inclinação de todas essas linhas, dessas três, porque eu quero fazer um telhado com a água caindo para lá. A água desse telhado, ele vai em direção a essa linha aqui, então ele tem para frente. E aí, essa inclinação, eu não sei porque que vem essa inclinação de 57% por padrão, não sei mesmo, mas sempre é esse número, 57%.
Eu vou colocar aqui 10% de caimento. Aí eu vou dar um ESC. E aí vou deixar esse de 125 aqui, que é mais fino. Não precisa ser tão grosso assim. Vou deixar esse daqui. E, inclusive, eu vou deixar um espaçamento de 15 centímetros. Eu nem sei se vai ser 15 centímetros mesmo, mas a gente tem que adicionar uma calha. Eu já vou deixar esse espaçozinho aqui entre o final do telhado e a platibanda. Então eu vou deixar esse espaçamento aqui já. Ele tá no nível base de cobertura, por enquanto eu não vou colocar nenhum deslocamento, mas geralmente precisa de um pouquinho e a gente vê isso no 3D. Vou dar como concluir aqui. É verde, é um verde feio. Olha lá, ó, sempre precisa de um deslocamento. E aí eu vou colocando aqui, ó, menos 50. Tá quase. Menos 60. Bom, ele já deu bem próximo aqui. Eu vou colocar menos 65 pra ficar melhor. Nossa, esse verde é horrível. Mas beleza. Pra adicionar a calha, a gente vem aqui também nessa setinha. E aí, ó, tem essa opção já específica pra ela. O que a gente pode fazer eu quero ver qual que é o modelo. Chanfro. É um modelo bom. Ok. E aí, é muito difícil aplicar uma calha. Você só precisa ter um telhado criado. E aí você vai chegar perto da aresta final do telhado. Quando ele tiver azul assim, aí você dá um clique. E aí, essa calha vai ser criada. Deixa eu ver aqui na cobertura. Eu acho que não precisa. Ele tem... Deixa eu ver. Nossa, esse verde tá me confundindo muito. Eu vou colocar... Peraí. Vou colocar um cinza mais claro. Isso aqui vai ser só coisa de sobreposição, tá? Não vai mudar as propriedades do material que tá aplicado no telhado. Só vai melhorar a visualização atual do 3D ainda, tá? Essa calha também. Superpor gráficos. Não é o jeito mais aconselhável de ficar mudando a visualização, tá? O certo mesmo é criar o material, trocar o material ali no editar tipo dos elementos, porque isso que eu tô fazendo é só uma solução temporária. É só para essa vista 3D em específico. Mentira, eu não tô nem no 3D, eu tô na cobertura. Então lá no 3D vai continuar verde, aquele verde feio. Então é só uma solução hiper temporária. Ó, essa calha, ela não tem 15 centímetros, ela tem 12. Então eu vou vir aqui no telhado, eu vou dar 2 cliques. 2 cliques, ou entrar no editar tipo, dá na mesma. E aí, em vez de 15, eu vou deixar 12 para ficar rentezinho, tá? Já dei um ok e agora ele tá sem nenhum espaço. Não teremos infiltrações nessa residência. 3D. Tá vendo? Ó, ele continuou verde, feio. A altura da platibanda tá boa desse jeito, né? Temos um espacinho aqui embaixo da calha. O começo do telhado tá bem rente ao final da platibanda, então tá ok esses 90 centímetros. Eu vou criar agora um terreno.
Para não deixar aqui voando, né? Ele tá em cima de um nada. Então, eu vou vir aqui nessa vista de terreno e eu vou vir em massa e terreno, superfície topográfica. Aqui eu vou deixar como selecionar ponto, como colocar ponto, quer dizer, e a elevação eu vou deixar 0 mesmo. Aqui eu vou selecionar os 4 pontos aqui primeiro da casa e eu vou colocar outros 4 aqui, mais ou menos. O que a gente poderia fazer é colocar uma leve inclinação, menos 30. Aqui eu já posso selecionar e colocar menos 40. Ele vai surgindo aquelas linhas. Como que chama? Não é curvas de linha. É um termo de topografia. Não é curvas de linha, é curvas de linha? Era um outro nome. E aí ele vai mostrando os desenhos conforme vai tendo essa desenho de inclinação, né? Então quanto mais íngreme, mais linhas ele vai aparecer. Por exemplo, vou colocar aqui menos 2 do nada, né? Colocar ponto, menos 2. Ó, aqui ele ainda não fez um buraco, né? Vou colocar aqui menos 5. Menos 5. Tá vendo? Agora ele apareceu. Tem que ser bem íngreme mesmo. Mas aí, ó, você vai moldando o terreno de acordo com o que você tem, ou às vezes para fazer algum tipo de estudo, né? Fazer um estudo de projeto em determinadas topografias. Eu quero treinar, quero fazer um projeto num terreno super íngreme e quero ver como é que vai sair. Nesse tipo de coisa. Então, não vou fazer nada disso, eu vou deletar todos aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei tudo 0, eu acho. Esse daqui tá menos 2. Não, não quero menos 2. Só menos 50. Pra ficar mais leve. Tá, menos 50. E aqui eu vou colocar menos 30. E colocar alguns aqui pra ficar mais suave. Tá pouca coisa. Vai ser uma coisa suave. Não quero nada demais. Eu vou dar. Agora a gente vai ter que entrar em materiais e não vai ter jeito. Infelizmente, a gente tem que mexer com materiais para apresentar um 3D bonitinho, tá? É aquilo que eu já estava falando antes. Quando eu estava mexendo na sobreposição de gráficos, é uma coisa temporária, você não está mexendo ali de fato nas propriedades do elemento, daquela coisa específica que você está mexendo. Então, você tem que mexer em materiais, você tem que trocar pelo que você quer. E muitas vezes você vai precisar criar um material do zero. Não tem como. Então, vou até procurar aqui se tem grama. Não tem nenhuma graminha. Porque eu peguei esse template
é o template padrão do Revit, que não tem tantas coisas. Então eu vou aqui criar novo material com o botão direito do mouse, vou vir em renomear com a grama. E aí, aqui na aparência, eu vou vir nesse quadradinho que tá vendo, uma flechinha, é para trocar o material. Ele vai abrir uma outra janela de navegador de recursos. Aqui tem bastante coisas, tem bastante materiais pra gente pesquisar. E aí, ó, aqui já temos vários tipos de grama. E eu vou colocar essa genérico mesmo. E tá vendo, ó, quando a gente vai passando por cima da linha do material, aparece essa setinha. Aí quando você clica nela, ele manda esse material lá para esse navegador de materiais. E aí você pode fechar normalmente. Aqui nos gráficos, você pode marcar para utilizar a aparência de renderização, mas eu vou tirar isso daqui e eu vou deixar já um verdinho mais claro. O primeiro plano ai, eu tô com duas telas, aí fica aparecendo a janela para essa primeira tela aqui, que é o notebook. E eu nem vi. Então eu vou colocar aqui um preenchimento sólido mesmo. Na verdade, o primeiro plano eu vou colocar essa areiazinha aqui para simular as folhinhas de grama. E aí eu vou deixar, peraí, colocar sólido nesse. E o RGB aqui eu vou colocar igual eu coloquei ali. Eu vou adicionar. Aí eu adicionei aqui no primeiro. Aqui eu vou colocar só um pouco mais escuro, não muita coisa, para dar um charmezinho. Aplicar, ok. E aí, nesse terreno vai ser inteirinho grama. Vou dar um concluir. Não acredito que ele não aplicou. Mas ainda tudo bem, eu aplico agora. E aí, tá vendo que como a gente criou um terreno e a gente passou por cima do piso da casa, então ele tá todo bugado aqui. O que a gente vai fazer? Uma plataforma de construção. Isso vai fazer um recorte nesse terreno para delimitar onde é a construção, a edificação. Então, na aba de massa e terreno, a gente vem aqui em plataforma de construção. A gente seleciona essas 4 paredes. Ficou até fácil porque eu tô selecionando as paredes da platibanda, né? Mas aí, ó, o nível vai ser no térreo. Vou dar um ok. Aqui no 3D, eu vou conseguir colocar o deslocamento dele. Eu vou colocar em -1, só pra gente ter uma folguinha. Então, tá vendo o que ele faz? Essa parte aqui parece um piso, é basicamente um piso. A diferença é que ele arrasta o terreno junto com ele. E ele cria essa borda aqui do terreno. Então, fica quase como que uma piscina. Parece, né? E aí, ele faz com que o terreno na parte em que a plataforma de construção foi criada, ele não fique passando bem ali na linha do térreo, porque dele não vai ficar atrapalhando e passando por cima do próprio piso da casa. Então agora a visualização tá normal aqui. Isso deixa um acabamento melhor. Claro que não precisa ser menos 1 metro aqui, tá? Pode ser qualquer altura, desde que também não fique no zero, porque aí ele vai ficar muito um em cima do outro aqui. Eu prefiro ter uma folga. -50 já tá bom.
tá vendo? Então, aqui eu vou aproveitar e editar o tipo desse telhado e criar outros materiais. Eu não sei porque o meu Revit tá meio bugado, eu acho. Acho que tá rodando muita coisa, o OBS tá meio pesado. Telhado metálico que eu vou colocar. Aparência. Vamos ver o que temos aqui. Será que tem alguma coisa em telhado? Tem. Ah, deixa eu ver como é que fica. Eu vou deixar esse daqui mesmo, tá? Composto cinza. E nos gráficos eu vou colocar mais ou menos parecido com aquele que eu coloquei na sobreposição de gráficos. Esse vertical aqui, vou deixar um cinza mais escuro. E aqui no plano de fundo eu coloco preenchimento sólido e um cinza mais claro. Espessura eu vou deixar menos também, vou deixar 0,8. Nem isso. 5. Aqui pra calha metálica, eu vou trocar o material dela também. Eu vou colocar esse mesmo telhado metálico mesmo, não tem problema. Aplicar. Mentira, tem problema sim, porque ele tá com a textura. Então eu vou duplicar. Eu vou colocar calha metálica. Fazer certinho mesmo, específico pra ela. E vou deixar sem padrão. E só o preenchimento sólido. Ok? Não trocou? Ele tá carregando aqui. Ó, o que a gente pode fazer aqui também para melhorar é fazer de fato um modelo de piso. Eu vou colocar aqui piso cerâmico. Eu vou editar o tipo. Eu não vou deixar 15 de espessura, eu vou deixar 2. E por categoria aqui a gente vai criar um novo material, renomear piso cerâmico branco. Aí aqui na aparência, assim, pelo menos no começo, quando a gente não tem um template, a gente está começando do zero, é muito essa questão de repetição, de criar material e cria outro, e vai trocando as coisas até ir começando a ficar mais organizado. Ou então você pega um template pronto, né? Aqui no caso, como a gente está pegando do Revit, padrão dele, não tem muita coisa, então a gente tem que criar. Mas é um exercício interessante para fixar bem essa questão de criar materiais e, enfim, né, e você cria de diversos elementos. A gente já criou uma grama, a gente criou para um telhado metálico, a gente está criando agora um piso cerâmico. Então é bem interessante. Não, acho que não é esse que eu gosto. Esse aqui é pra parede. Vou colocar aqui piso. Carpete, não. É muita questão também de pesquisa. Olha, aqui sim. Aquele é marfim, né? Esse aqui é branco. Vou ficar com esse. E aqui nos gráficos, no primeiro plano eu vou colocar
eu vou colocar no tipo de padrão de modelo, tá? E aí, eu vou usar esse. Eu acho que é um pouco pequeno, mas eu vou usar esse aqui por enquanto. E aqui eu vou colocar um padrão sólido e vou deixar bem claro, não total branco, mas bem clarinho. E esse aqui também, o cinza, pra não ficar também tão marcado a parte do rejunte, né? Só pra dar ali um acabamentozinho. Ah, ficou bom sim. E essa. Vamos aqui na parte do térreo. Essa madeira aqui, vamos também criar um decente? Vamos colocar aqui piso. Colocar piso laminado. Uau, quanta coisa tem isso daqui. Então, você tem várias opções. Você tem a opção de criar várias camadas para um tipo de piso. Eu prefiro colocar, fazer os pisos de acabamento separado. Por isso que eu tô colocando 2 centímetros mesmo de espessura, só porque ele vai ficar ali por cima. E criar um piso também de contrapiso e fazer ele no perímetro inteiro e fazer a união dos dois, porque o contrapiso ele vai inteiro e o cerâmico vai em uma parte, o laminado vai em outra, ele vai fazer a união certa, sem problema nenhum. Eu prefiro dessa maneira, mas nada impede de você criar várias camadas. Eu vou mudar essa daqui. No caso, eu vou ter que criar um material também, né? Criar um novo material. Tudo de novo. Renomear. Aí vem a aparência. Bem repetitivo tudo isso aqui, tá? Vamos colocar aqui madeira logo. Pra gente ver. Olha, tem piso aqui. Bem brilhante. Esse aqui tá bom. E aqui nos gráficos. Olha, essa tábua de madeira larga é interessante. Eu acho que é essa mesma aqui que eu vou usar. E aí, os marrons, os marrons são tão difíceis de achar nessa linha de cor. Eu vou colocar esse daqui, deixar só um pouquinho mais escuro. Não, mentira, eu vou deixar esse daqui no preenchimento sólido. E aqui um pouquinho escuro ali. Vou aplicar, ok, ok, ok. E aí, ele já tá bonitinho. Essas portas também, elas são bem básicas, né? A gente pode vir aqui, entrar na função de porta. Eu digitei CS agora. Carregar família. E aí, a gente procura aqui portas. Pode ser específico do Brasil mesmo. Interno não, tem que ser na porta externa. Aí tem vários modelinhos aqui. Tem uma porta pivotante, que é uma porta legal para entrada. Essa porta única. Eu vou pegar essa com revestimento. Abrir. E aí, olha, ela já tem até. Nossa, deixa eu ver se é mesmo.
É certinho, 2,10 por 90. E aí, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou colocar materiais aqui. Eu vou colocar esse aço fosco aqui no material do puxador e na para e no painel e na moldura eu vou criar um material para porta mesmo. Vamos ver o que temos. Assim, claro que a gente escolhe um material bonito para deixar a consciência livre, mas não que vá fazer diferença, porque no fim das contas a gente não vai estar renderizando aqui no Revit. Se você fosse renderizar aqui no Revit, com certeza faria total diferença, mas como a gente está tendo só mais uma visualização em que a gente se baseia nos gráficos, então ele não vai alterar tanto assim. Nogueira. Tem até papelão. Eu vou deixar isso aqui. Não vou nem esperar carregar. E aí no primeiro plano, vou deixar como sólido mesmo. E aí eu vou deixar um pouquinho entre meio termo, assim. E aí eu vou copiar esse nome aqui e colar com Ctrl+C, Ctrl+V aqui para os outros e vou aplicar. E aí, eu só vou adicionar aqui só para ter certeza que ficou salvo, mas eu vou trocar todas essas portas aqui por essa de 90, tá? Vou deletar essa. Com a barra de espaço você consegue ir alternando os lados dela. Eu só vou ajustar certinho a boneca. Aqui tá igual, aqui também tá igual, manteve igual. E aí, a diferença que deu é que essa porta tem maçaneta. A outra não tinha. Tava até esquisito. Enfim. Outra coisa que podemos fazer é o rufo. Pra gente criar um rufo bem certinho, né? Eu tenho uma forma de criar já um pouco, que pode ser um pouco mais complicada, que é através de componente moldado no local, que daí já entra criação de perfil, é uma coisa mais chatinha. Então, uma coisa que a gente pode fazer para agora é a criação de uma pingadeira. E a gente pode fazer com piso normal. No caso, a gente pode colocar... Eu vou colocar provisoriamente esse piso cerâmico, tá? Mas não vai ficar ele. E aí eu vou selecionar todas essas paredes aqui. E eu vou colocar aqui com offset um deslocamento 0,02. E vou tirar essa marcação de copiar. E aí, ó, eu movi todas essas linhas pra fora. E aí agora, em vez de 0,2, tem que ser 24. Porque daí ele vem 0,2 pra dentro. Tá vendo? Então ficou 0,2. Tinha que ser... Ah, fui muito burra, né? Agora eu tinha que colocar copiar. Agora eu vou colocar um trem aqui. Mas enfim, entendeu? Quando a gente tira o copiar, ele só move. E quando a gente marca o copiar, ele faz essa cópia pro deslocamento, né? Vou dar um OK. E aí, eu vou selecionar ele, editar tipo, duplicar. E vou colocar aqui pingadeira.
Eu vou colocar uma pedra pra ele. Aparência. Rosa. Granito preto. Ó, ficou bem escuro. Não me diga, né, preto. Mas eu vou deixar só um cinza forte mesmo. Não ficar tão preto. E aí, ele tá vendo que ele tá por cima dessa parede, né? Então, eu vou colocar ele, a altura do deslocamento, 0,2 pra cima, positivo. Só pra ele, né, subir um pouquinho. E aí ele já dá um acabamentinho já mais bonitinho, já tá ficando melhor. Temos também o que eu quero fazer aqui. Eu vou fazer o contrapiso. Acertei as linhas. Talvez eu transforme esse genérico concreto no bloco. Deixa eu ver como é que ele é. Ah, é interessante a estrutura dele. Eu acho que eu vou deixar esse aqui mesmo. Ele vai dar o aviso de pisos realçados. Não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer? Com o JO de join, a gente vai... Ó, aqui nesse canto, ele aparece aonde que o nosso mouse está em cima. Então fica de olho ali, ó. Piso concreto moldado em louco. Não é ainda isso aqui que eu quero selecionar primeiro. Ó, é piso cerâmico. Seleciono ele. Aí, concreto moldado em louco. Aí eu seleciono de novo. Aí eu clico de novo. Então, aí eu fiz a união dos dois. Piso laminado primeiro. Concreto moldado em louco. Dou outro clique. Agora sim, eles estão unidos bem bonitinho, bem certinho. Então, ó, essa plataforma aqui, ó, a gente pode até deixar ela... Deixa eu ver quanto que tá dando aqui de 23. Tá, vou colocar ela aqui em menos 23. Só pra gente não ficar com aquela grama aparecendo e ficar confuso o negócio. Até a gente poderia ocultar, mas ia ficar estranho. Eu prefiro colocar assim. E aí, quando um terreno ele é cortado, ele, apesar de no 3D a gente tá vendo ele como se fosse uma folha, quando a gente faz um corte nele, ele aparece uma profundidade, porque ele é uma superfície topográfica. Então, aqui, até aqui na caixa de corte, ó, ele faz uma dobrazinha para frente, para mostrar que ele tem uma profundidade não específica. Então, conforme a gente vai abaixando, ele vai mostrando terra, né? Porque ele é uma superfície. Só para explicar isso mesmo. Então, no corte, ele acaba tendo essa profundidade. Ele acaba não sendo só uma folhinha, como a gente vê no 3D. E aqui no corte, a gente já... Claro que a gente poderia se estender muito mais aqui, tanto que aqui nessa parede... Ah, ele tá sem categoria, né? Pois é. Eu vou criar um novo material aqui só pra gente deixar uma representação mais clara, mas eu vou colocar aqui acabamento 1. Nossa, eu não queria aplicar material. Mas deixa eu ver aqui.
Pode ser pintura, concreto também dá. Pintura de parede, pintura. Aí tem. Eu até vou colocar. Vou colocar o cinza claro aqui. Eu vou deixar essa pintura como aparência. Tô achando muito escuro ainda. Aí, ó, tudo já ficou mais claro. Aqui, na verdade, a gente poderia fazer a seguinte coisa. É que não é o jeito que acontece, né? Mas a gente poderia estar pintando as faces dessa laje aqui por fora para ficar igual. A gente pode fazer isso também. Que é trocar a união, a ordem de união desse elemento aqui. Então a gente dá um clique no que a gente quer que se sobreponha ao outro, e o segundo clique vai ser o que vai ser escondido atrás. A gente poderia fazer isso também. Só que ainda assim ficou esse pedacinho diferente, então detalhes de modelagem. Né? Aqui no box eu vou aplicar uma união de parede com parede, só para ficar bem liso o negócio aqui, né? E aí já tá muito mais harmônico o negócio aqui, né? Bem melhor do que como estava no começo. E aí no corte, a gente pode colocar cotas de elevação. Essas cotas você pode deixar os níveis aparecendo ou não. Aí já vai começar a entrar numa parte já de detalhamento. Você pode colocar tags. A gente nem tem muita tag aqui, né? Triste. Vamos fazer outro corte para ver. Eu nem sei se esse corte foi o melhor posicionamento. É uma área molhada, né? A área da cozinha. Mas eu vou passar um outro corte de cá pra cá e pegar essa. Ó, tá vendo que tem esse tracejado aqui, né? Essa janela aqui, que a gente pode arrastar mais pra lá ou mais pra cá, é o quão profunda vai ser essa vista. Então, ó, a gente sabe que esse corte tá olhando pra lá. Se eu trocar de direção, essa janela ela também vem pro outro lado. Então, eu consigo definir qual vai ser a profundidade desse meu corte. Se ele vai estar enxergando muitas vezes uma outra construção que está aqui, aí eu tenho que arrastar ele mais profundo. Mas se não tem mais nada, posso deixar ele rente aqui. Se eu não coloco ele nessa posição, eu não vou chegar nem a ver essas janelas aqui no corte. Então, ó, tá vendo? Cadê o fundo dessa vista? Não tem, porque eu deixei ele incompleto. Aí, ó, parte 2, agora sim apareceu tudo. Então a gente também tem controle dessas coisas. Vou colocar aqui um detalhamento alto e cores consistentes. Meu Deus, que azul é esse? Eu vou ter que alterar, editar tipo dessa vitrine.
envidraçado, eu vou ter que vir aqui, ó. Arquitetura. Eu vou ter que vir nessa parte aqui. Cadê painéis, cortina? Painel do sistema envidraçado. Dá 2 cliques aqui. Material vidro. Nossa, não faz sentido nenhum. Por que colocar tão escuro desse jeito? Pronto, já ficou melhorzinho. E aí a gente conseguiria colocar, por exemplo, é que eu não inseri aqui, mas como a gente já tinha colocado no vídeo anterior ambientes, vou dar um exemplo aqui. Eu poderia já inserir também os nomes dele pelo corte. E aí, no caso, seria RM para criar um ambiente novo, quando você ainda vai criar ele pela primeira vez, e RT quando você já tem um ambiente criado, você só quer nomear ele, como eu fiz aqui agora. Eu criei ele aqui pelo térreo pela primeira vez, RM, ou então por aqui, né, a arquitetura ambiente, tá vendo? Eu crio aqui. Ou identificar ambiente, que é o RT, que é o que eu fiz aqui no corte. Tá vendo? Ele faz isso. E aí aqui, como eu não separei, ele dá aqui o mesmo ambiente para esses dois lados. Mas não é. Eu vou separar aqui. Separador de ambiente. E aí eu já consigo criar aqui cozinha. E aqui renomear. E aqui, como a garagem ela não tem as paredes para limitar o ambiente dele, eu tenho que usar o separador para fazer esse limite que a gente sabe que tem, só que não foi criado com paredes, tá? Garagem. Yeah. Ficou ao contrário, né? De lá pra cá, mas não tem problema. E aí aqui eu continuo a renomear. E aí, óbvio que se a gente for entrar em detalhes de anotação, a gente poderia melhorar muito esse negócio aqui. Colocar outras informações também. Ó, com área. Só que, tipo, ele tá gigante esse negócio. Tá gigante. E o número, ele muitas vezes ele nem é tão importante, mas não tem como tirar aqui. Ou tem. Mostrar o número, ó, aqui. Só que ele fica o espaço. Então, meio que dá na mesma. Então, é isso. A gente tem ainda como melhorar muita coisa, mas pra vocês conhecerem o básico, assim, pra gente detalhar um corte, já tá de bom tamanho por hoje. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários. E até o próximo vídeo.